Hoje vai dar o que falar essa live, hein, gente? Um assunto que talvez a gente nunca pensou que se conversasse, né? A gente vai falar sobre comunicação e ciclos femininos. Como identificar as fases, como lidar. Boa noite, Jaque. Minha querida convidada chegou já para me acompanhar. Eu já vou chamar a Jaque aqui para a gente já tocar ficha nesse assunto, porque a gente tem muito o que falar. Oi, Prontinho. Boa noite, Jaque. Tudo bem? boa noite. Tudo bem, e você? Tudo certinho também. Nós temos muita coisa para falar hoje, né, Jaque? Muita, muita mesmo. Tomara que dê tempo, né? Exatamente. Senão a gente vai ter que fazer uma segunda rodada. E a É. gente nem vai gostar, né? Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos se acomodando. Eu já vim vestida a caráter, eu já vim com a cor que representa a nossa Ah, conversa. olha, isso aí. Então, eu queria, Jaque, que a gente já começasse com você se apresentando, para a gente Hum, já entrar no enredo aqui que a gente preparou. tá certo. Eu sou terapeuta integrativa, né? Comecei a estudar na pandemia. Eu sempre gostei dessa área, desde pequena, que minha mãe sempre procurou tratamentos assim não convencionais, né? Uma amiga que me atendia, né, uma terapeuta, ela falou: "Por que você não estuda?" Porque várias pessoas falavam que eu tinha perfil para Sim. isso, né? E me apaixonei, né? Porque já conhecia os benefícios. Então agora comecei a eu aplicar em outros. E me identifiquei muito atendendo mulheres, né? Por isso Uhum. que me dediquei, me aprofundei um pouquinho mais nessa área da ginecologia emocional. E por isso, quando você fez o convite, né, a gente Sim, tentou unir o útil ao agradável, né, para exato. que possa sair esse conteúdo que a gente preparou hoje, né? Sim, e desde que você falou aquela expressão ginecologia emocional, fascinou assim que eu pensei, não, o pessoal do meu público vai ter que saber disso também. Então eu Uhum. vou dar um jeito de encaixar o que eu falo com isso. E no fim, a gente, quando foi montar, né, uma estrutura para apresentar para o pessoal aqui, a gente viu que era um tema que se conversava muito, que tinha tudo a ver, no fim das contas, com comunicação, né? E hoje, então, recapitulando, nós vamos falar sobre a comunicação e os ciclos femininos, como identificar e lidar. Se você acha que faz sentido para alguém essa live, esse assunto, envie agora, né? Clica ali no aviãozinho, já dá o seu coraçãozinho também. Eu sou a Graziela Pandolfo, sou terapeuta sistêmica, então a gente une várias técnicas, só que com essa visão bem abrangente. Então, estou fazendo atendimentos, principalmente atendimentos online, tá? Quem quiser me seguir aqui no @Grazi Pandolfo. Então, hoje nós vamos dar ênfase ao ciclo menstrual, né? Que é uma das maiores demandas, assim, quando fala de ciclo da mulher, eu acho que a maior demanda que chega para nós, assim, são as questões do ciclo menstrual, né, Jaque? Não sei se Sim. é assim com você também. É, tanto que teve Uhum. várias perguntas, né? Exato, exatamente. Então, as perguntas que a gente recebeu foram: é normal sentir fortes cólicas no período menstrual? É normal querer se isolar e depois querer ter contato físico novamente? Como a TPM interfere nas emoções da mulher? E outras manifestações, né? Do odeio menstruar, sinto muita dor, tomo remédio para não menstruar, mas não sei se é o melhor a fazer. Essa última já é de uma pessoa que está se dando conta de alguma coisa, né? Que talvez esteja Exatamente. percebendo uma outra possibilidade. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, sobre o motivo de, às vezes, nós termos um pouco mais de energia, às vezes um pouco menos, às vezes a gente está um pouco mais recolhida, né, no nosso cantinho. E até por que não falar, às vezes a gente está um pouco mais chata mesmo, né? É, Dependendo da época do mês. Então, queria que você acontece. falasse um pouquinho Sim. sobre isso também, já. É, então, como a menstruação, né, ainda é tabu, né, porque não é um assunto que se fale tão, embora é mais aberto do que anos atrás, mas ainda, né, é meio tabu ou Uhum, culturalmente se tem assim uma visão negativa, né, geralmente sobre a menstruação. uhum. E para muitas mulheres é um sinônimo de desconforto, de dor, né? Por isso que hoje nós queremos trazer uma perspectiva diferente da menstruação. Exatamente, essa é a nossa proposta, né? E uma das primeiras coisas aqui que a gente também pode falar, entrando nesse tema, é que a dor e o desconforto não são normais.
Isso a gente pode afirmar. O que que acontece? É que as pessoas, elas confundem o comum com o normal. Então, às vezes eu falo com uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, elas me disseram, não, eu tenho muita dor, isso aí é normal. Não, a gente se confunde. Pode ser comum, pode ser que muitas pessoas tenham, muitas mulheres tenham, mas isso não é normal. Então, a gente quer convidar vocês a olhar de uma forma um pouco diferente para isso e quer que vocês também participem aqui com a gente, para que a gente possa fazer uma construção juntas, né? Mandem aqui no bate-papo para nós como que é, né? Como que é esse tema para vocês. E eu queria contar um pouquinho sobre como que era para mim, Jaque. Vou começar por aqui, né? Aí depois a gente segue, então. Para mim, quando eu era adolescente, eu menstruei bem jovem, bem jovenzinha mesmo, mas quando eu era adolescente, assim, eu lembro de dores lancinantes, assim, dor, assim, de ficar de cama, de vomitar, de ficar imprestável, né? Então era sempre aquela relação de muita dor, era um período que chegava ali, eu não queria nem fazer de conta que aquilo ali existia, né? Uau. Só que há uns 3 anos atrás, digamos assim, essa realidade foi mudando. Então ela é recente, mas a mudança aconteceu. Ela acontece pouco a pouco, né? Mas ela tem muito a ver com quanto a gente se conhece, quanto que a gente está disposto a abrir mão daquela dor, né? Daquelas dores que a gente carrega, até a questão da tristeza, daquela raiva também, né? Que existe ali no período da TPM. Tem uma amiga minha que ela diz que normalmente ela não teve muita cólica ao longo da vida, mas das 2 vezes que ela teve, parecia que ela estava parindo o Wolverine. Então talvez alguém se conecte também com essa frase, né? Com esse modo de ver a menstruação. E para mim foi desse jeito, né? Que aconteceu. Foi muita dor mesmo. E não foi fácil, né? Durante um período. Que difícil, né? É como muitas mulheres, né? Sentem assim. Agora, por exemplo, no meu caso foi diferente, né? Eu queria muito menstruar, porque desde muito novinha minha mãe já tinha falado para mim da menstruação, explicado como usar o absorvente. Eu levava absorvente para a escola, tinha na mochila, fiquei acho que 1 ano, 2 levando. A menstruação não chegava. Veio com 13 anos, né? Uhum. As minhas coleguinhas, né, da sala, né, de aula, todas já estavam menstruando, menos eu. Uhum. Então, eu queria muito, né? Aí, quando veio, para mim, assim, foi algo desejado, né? Sim. Claro que depois não foi tão legal como eu achava, né? Mas nunca foi, eu nunca tive Não cólicas. cumpriu todas aquelas expectativas. Exatamente. Eu só virei mocinha, né? Mas eu só, assim, tinha algum desconforto leve, mas na questão do humor. Cólicas mesmo eu nunca tive, né? Porém, eu recebo muito aqui pacientes que vêm com muita cólica, né? Que sentem dores terríveis, como você falou, vômitos, às vezes vão parar até no hospital, né? Então, é uma realidade, né? É uma realidade. Sim. É por isso que a gente decidiu hoje, né, trazer esse assunto para conhecer cada fase do ciclo menstrual, né? Convidar, né, as meninas que estão aqui. Inclusive aqui a Ana Paula, né, falando que ela não sente dor, né, mas sente um monstro crescendo dentro de mim. É verdade. É uma boa descrição também. Sim. A Elza também ali comentou, ó, eu suava frio de tanta cólica. É bem comum, né? Bem comum. Muito mesmo, né? Então a ideia é essa, é trazer um novo olhar, né? E ver que nós somos uma mulher diferente em cada fase do ciclo. Quer dizer, somos 4 mulheres durante o ciclo menstrual. Então, saber disso é muito bom, porque nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, passamos a ter um mapa comportamental para saber o que fazer e quando fazer também. Que legal. Essa questão da ferramenta é muito boa, né? De a gente ter uma visão, assim, das coisas. Porque às vezes a gente entra numa fase e aí a gente acha que só vive aquilo ali e que não tem as partes onde a gente tem uma energia mais elevada. E aí, com essa ferramenta em mãos, que até você vai nos ajudar nessa noite a olhar bastante para isso, a gente pode também ver quais compromissos a gente pode assumir, em que momentos seria bom, né, a gente assumir esse tipo de compromisso. Porque vai ter fases onde a gente vai estar naturalmente mais produtiva e fases que a gente
não vai querer produzir tanto assim, né? E mesmo que já, aí Fátima falando, né, esse tempo para mim já passou, que quando depois, né, da menopausa, né, que para a menstruação, nós continuamos sendo cíclicas, né? Isso é interessante, que a gente continua, né? Então pode ser que agora, Exatamente. durante a live, você identifique quando você menstruava, né, como era. Então é legal se você Uhum. quiser continuar acompanhando. Exato. E quando a gente também para de menstruar, a gente também está num novo ciclo. E querendo ou não, ele se assemelha a um dos ciclos que acontecia Sim. dentro do mês, né? Então, tudo tem a ver, tudo se conversa, né? Mas, Jaque, como então que a gente pode começar a mapear tudo isso? É bem interessante, né? Então, o primeiro que nós temos que fazer é conhecer o ciclo. E para isso é necessário tempo. Não tem mágica para fazer, né? É tempo Uhum. mesmo, tempo de observação, de autopercepção. E claro que se a mulher está livre de hormônios, né? Quer dizer, não toma anticoncepcional, tudo fica mais fácil, porque os Uhum. sintomas são mais claros, né? Uhum. Se está tomando anticoncepcional, também dá para observar. Só que os hormônios bloqueiam vários, né, dos sintomas do ciclo menstrual. Então, por isso que não vai ser tão visível, né, quanto uma mulher Sim. sem hormônios, né? Mas mesmo assim dá para poder observar, né, e também trazer mais autoconfiança. Uhum. Que legal. E é interessante a gente, quando a gente fala sobre ciclos, né? Até queria fazer um adendo aqui. Ciclos são sempre coisas que se referem a algo que tem início, meio e fim, né? Assim como várias coisas na vida. Então, quando nós falamos dos ciclos na vida da mulher, também a gente vê isso acontecendo. Tanto dentro do mês, como em outras fases da vida. Tem fases onde a gente vai estar mais na baixa, né? Como se diz, outras mais na alta. Então, hoje aqui a gente vai focar das fases dentro do mês, mas tenham essa percepção um pouco maior que isso vai para além do mês, né? Vai para a vida. Então a gente pode olhar na nossa vida qual é a fase que eu estou vivendo agora, né? Então a gente vai começar agora a ver quais são as maneiras de identificar os sinais, né, do nosso corpo e como que a gente pode lidar com como que isso conversa, né, com o ambiente. Isso mesmo. E para isso temos algumas ferramentas que podemos usar, né, para nosso ciclo. Tem vários aplicativos, né? Só que eu mesma recomendo usar um caderno, uma agenda, porque a tecnologia, embora é muito boa, né? A gente está se comunicando com várias pessoas agora mesmo, né? Mas Sim. quando se trata de autopercepção, né, de autoconhecimento, é melhor voltar ao papel, à caneta, né, a Uhum. ter teu próprio caderno, porque pode fazer as anotações. Vamos ver, né, ao longo da live, o que você pode anotar. Então, por isso que eu recomendo mais um caderninho, né, do que os Uhum. aplicativos. Mas a opção é de cada um, né? Pode usar o que fique mais à vontade. E a maneira de ver, né, as fases do ciclo, eu gosto muito de utilizar as fases da Lua. Embora tenha outras nomenclaturas também, né? Mas assim como a Lua Uhum. tem faces, a mulher também tem faces, né? Afinal, nós somos Sim, cíclicas também, igual a Lua, né? exatamente, perfeito. E falando sobre ser cíclicas, a gente já encontra um detalhe, um porém aí, porque o mundo em geral, né, as pessoas, elas pensam e agem muito linearmente. O que que é isso? Por exemplo, um homem e uma mulher trabalham lá atingindo meta. Não tem, normalmente não tem uma meta diferente para o homem, uma meta diferente para a mulher. Então a mulher ela entende que ela tem que agir do mesmo jeito e ela vai ter que produzir durante os 30 dias linearmente. Qual é o detalhe aqui? O homem é linear, mas a mulher é cíclica. E aí ela está nesse ambiente de trabalho, vivendo essa linearidade, e ela volta para casa com esse pensamento. Eu não posso parar. Eu tenho que produzir o mesmo tanto o mês inteiro. E aí ela não se percebe quais são as suas necessidades, ela entende que ela tem que dar conta de tudo sempre, que ela não pode pedir ajuda. Então é nisso aí que a gente também quer entrar, né? Nessa esfera aí. Mas você quer acrescentar Não, alguma pode coisa ou falar. podemos ir para as fases da Lua? Vamos, vamos. Vamos para a Bora fase da então. Lua, então. Vamos lá Sim. ver os paralelos, né, biológicos e emocionais das fases da Lua.
Isso, então vamos começar com a primeira fase, né? Quem está acompanhando e gosta de anotar, igual eu, que eu anoto tudo, podem ir anotando, né? Ou se não, assistem depois e anotam, a live vai ficar gravada, né? Mas Sim. então, a primeira fase, assim como a fase da lua é a lua nova, a nossa fase também, né? Que é a menstruação, é o início do ciclo, né? Então, ele tem várias características. Por exemplo, a serotonina está em baixa, por isso que a gente fica mais assim para baixo, né? Um momento de introspecção, né? A progesterona está em alta, né? Então, o que acontece? É um momento de reinício, de começo, né? É um momento que nos convida a gente parar um pouquinho, né? E ver que a energia geralmente está mais voltada para dentro, né? As mulheres. Uhum. E aí podemos usar esse tempo, né? Para pensar o que posso fazer, né? Mas não é momento de agir, não é momento de colocar nada em prática. É momento só de planejar se quiser, né? Uhum. Ficar aí planejando, matutando, né? As ideias. Sim. E o interessante é que assim, o pulo do gato para você dar certinho, né, com seu ciclo é saber quando começa. Porque algumas mulheres acham que a menstruação começa quando desce aquele sangue vermelho. Mas não é. Uhum. Na verdade, ele começa no primeiro sinalzinho, né? Esse é o aspecto biológico. O primeiro sinal visível de sangramento. Então, às vezes é tipo uma borrinha de café, vai fazer xixi, Uhum. limpa e vê que tem ali um roçadinho, né? Um fluxo rosadinho Uhum. um fluxo, né, vaginal. Então, aí começa. Esse é o primeiro dia. Mesmo que isso fique pingando 2, 3 dias, né, e Sim. o sangue mesmo demora, o ciclo mesmo começa no primeiro sinal da menstruação. Então, a partir dali, já começa a sua lua nova. Que legal, né? Porque eu ouço muitas pessoas falando que, e até eu fazia assim, antes de saber, que aqueles primeiros dias ali, que era só uma coisinha, ah, não, isso aí não conta. Eu contava. Vamos Eu esperar, também, não né? sabia, Pra né? vir de verdade, né? Sim. A gente diz. E é interessante também, eu acho, já que, né, é que nessa fase, a fase da menstruação, até certo ponto, é meio que uma fase de luto para a mulher. Mas é um luto com uma possibilidade de renascer, né? Tanto que você falou, é também um recomeço, porque eu começo a planejar de novo. Não é a fase da execução, por isso também tem esse respeitar de limites, né? Porque você está mais introspectiva. Mas aquela manifestação da menstruação é a manifestação de algo que não nasceu. E isso não se refere só a filhos, também a projetos. O corpo está sentindo que não foi dado à luz aquilo ali. Então, o que, que é? É a fase que nós admitimos que alguns projetos não puderam nascer. E aí, o que, que é o recomeço? Eu tiro o tempo para perceber o que, que eu vou fazer com esses projetos. Será que eu tenho que abrir mão mesmo deles? Será que eles, né, deixaram de fazer o sentido? Ou será que eu posso reformular e posso ir de novo e eu vou tentar? Então, são oportunidades que surgem também nesse momento. Mas, e aqui a gente vai falar só uma beiradinha e depois vai falar de novo. O momento da despedida, às vezes, é muito difícil para uma mulher. Para algumas mulheres em especial, né? Talvez você perceba isso também nos seus atendimentos, né, Jaque? Sim. E aí, Depende algumas mulheres da não idade querem, também. né? Exato, não querem abrir mão das coisas. E são várias coisas. Só que a menstruação é um abrir mão de algo. Então, as mulheres que não conseguem muito abrir mão das coisas ou encerrar ciclos, elas têm a tendência de ter dentro delas um caos instalado, porque se abrem muitas coisas, muitos ciclos, mas não se encerra nenhum. Então você vai deixando um monte de coisa aberta e aí fica aquela confusão dentro de você, né? Mas a gente vai voltar nesse assunto lá no final para linkar e costurar todo ele. Porque normalmente é essa fase e aquela última que você vai falar que são as que mais são demandadas dentro da terapia. Mas o que a gente tem que guardar agora, então, dessa parte da comunicação, né? A comunicação do corpo durante a menstruação a vida não foi gerada em mim. Então eu preciso liberar esse material biológico para que eu não morra. Essa é a comunicação. E qual é a comunicação interna, a intrapessoal que eu preciso ter?
tendo em consideração essa sabedoria que o corpo manifesta? Bom, eu preciso analisar o que eu preciso liberar na minha vida também para que os fluxos de vida continuem fluindo normalmente, tanto na saúde física, na saúde emocional, na saúde dos relacionamentos. Então, a gente aprende bastante, né, com o nosso corpo de como que a gente deve se comunicar com a gente mesmo e com as nossas coisas, né? Já vai pensando aí, você que está nos assistindo, se você tem dificuldade, se você se agarra a algumas coisas que você não quer deixar aí, né? E depois a gente volta aqui, se quiser comentar com a gente também pode dizer. Nós vamos para a próxima fase da Lua, só queria voltar aqui nos comentários, já aqui para a gente interagir com o pessoal, tem um montão de gente Sim, tem chegando com a gente. Exatamente. Obrigada, hein, meninas, por estar acompanhando. A Cris disse ali, Jaque! Tá vendo ali a Cris? Cris, Ana fica aí que mesmo que a gente está falando, que você falou da menopausa, né? Mas fica tranquila, que a gente está falando de ciclos. Então, embora estamos focando no ciclo menstrual, mas também nos ciclos da vida. Então, você vai conseguir tirar bastante proveito. Perfeito. A Miriam está gostando bastante, disse que é um assunto muito bom. Exatamente, Miriam, que bom que está fazendo sentido. A Ana Paula também falou assim, quando penso que vou entrar na alta, eu voto para baixa. Também, né, acho que com a construção que a gente vai fazer aqui hoje também vai fazer sentido para ela. Deixa eu ver, ela falou mulher de fases, né? Tem até uma música, né, que chama assim, mulher de fases. Diga, Jaque. Que a Tati também colocou, né, que em alguns casos atrasa a menstruação. Sim, né, porque tudo tem a ver. Por isso que quando você leva seu diário do ciclo, né, você vai anotando tudo ali. Por isso que é melhor do que um aplicativo. Você vai anotando e aí vai entender o que aconteceu, por que essa menstruação atrasou, né? Ou como você falava, quando a gente não consegue liberar, né, essa menstruação não vem, que coisas que a gente não libera? Tem várias doenças, né, ginecológicas que por trás tem um fundo emocional. Temos a endometriose, a SHOP, cistos, são muitas, né? E todas têm um fundo emocional por trás, né? Não quer dizer que a doença não exista, existe, dói, a gente sabe disso. Mas o fundo, né, é outro. Então, por isso que é tão legal se conhecer. Né? Exatamente. E a Terezinha fez um comentário bem legal sobre isso, Jaque. Essa Terezinha é um amor. Obrigada, Terezinha. Foi assim mesmo. Ela tinha cólicas e quando no início da live, Terezinha, a gente estava falando sobre isso, né? Como a menstruação às vezes é vista de maneira negativa. E ela comentou comigo que tinha cólicas, né? E a gente conversando, né, sobre a menstruação, sobre... Bom, eu amo menstruar, né? Então é um caso à parte, mas eu amo menstruar. Como eu falei, eu queria muito, era uma coisa que eu desejava tanto, né? E quando ela compreendeu isso, né? As fases, o ciclo, o que significa, ela nunca mais teve cólica. E isso já faz um bom tempo, né, Terezinha? Eu acho que 1 ano, não sei, já faz um tempo. Só dela entender que a menstruação faz parte de ser mulher. Foi suficiente. Sim, exatamente. Então, às vezes, a cólica vem porque você rejeita. Quanto mais rejeita, mais persiste, né? Então, obrigada, assim mesmo. Por compartilhar. Como várias coisas na vida, né? Que legal. Coisa boa vocês estarem com a gente. Porque, como eu disse, né? A gente aprende com a história de vocês também. E se a gente aprendeu com a nossa, a gente também gostaria de compartilhar isso aqui, né? Saber que não é porque a gente não tem mais, né? Não lida mais com isso, porque a gente abriu mão de certas coisas, que a gente não compreende quem lida ainda com isso, né? A gente quer usar também a nossa história a favor da vida. Bom, vamos falar de lua crescente, então? Lua crescente, então. Como a face da lua, voltando, né? Temos a lua nova, que é aquela lua que quase a gente não vê, que está transparente. Depois vem a lua crescente, né? Justamente o nome. E a fase pré-ovulatória da mulher, né? Também conhecida como fase folicular, né? Aí é quando o estrogênio começa a aumentar, a serotonina também começa a aumentar. Então, nossa força e disposição para colocar em prática aqueles planos que a gente planejou na fase anterior é o momento. É o momento de fazer acontecer.
Então, por citar um exemplo, semana passada a gente preparou esse conteúdo. Eu e a Graça estávamos as duas menstruando. As duas estávamos na lua nova. E nessa semana a gente está na lua crescente. Estamos tão conectadas, né? Então, estamos colocando em prática aquilo que a gente planejou na semana passada. Né? Semana passada, talvez a gente não estava tão bem para expor como estamos agora. Isso. É bem legal. A semana passada agora... era da introspecção para nós, né? Do recomeço. Vocês estão, quem está acompanhando está vendo, né? Que a gente, nossa introspecção tá boa, né? Porque a gente preparou bastante conteúdo aqui. Exatamente. Deixa eu contar aqui como identificar, né? Essa parte, né? O aspecto biológico. Então, assim como a menstruação começa quando vem o primeiro sinal, quando termina completamente, não tem mais vestígios de sangue, nem desconforto, nem enxaqueca, cólica, né? Nenhum sintoma, aí terminou essa lua nova. Okay? Então, a partir dali, pode começar a contar sua lua crescente, né? Que é quando os hormônios começam a subir, também o fluido vaginal vai crescendo, vai alterando um pouquinho, já se preparando para a ovulação, né? Que vai ser a próxima fase. Exato. E Jaque, me diz uma coisa, que o pessoal talvez esteja se perguntando também. Todos os nossos ciclos aí vão durar certinho 7 dias? Todas as fases? Boa pergunta, né? Então, não necessariamente. Porque o que acontece? Tem ciclos, o ideal é de 28 dias, mas vamos convenir que nem todas as mulheres, né, menstruam a cada 28 dias, né? Não é regra. Então, pode ser um ciclo de 24, de 25, até de 30, 32, né? Pode ser um ciclo assim. E como as fases, a mulher vai se auto-percebendo, então ela que vai ver quantos dias vai durar. Sim. Então, por exemplo, na adolescência, a menstruação costuma ser mais longa, mais dias. Às vezes tem adolescente que fica 7, 8, 9 dias menstruando. Né? Em todo esse período que a gente explicou. Sim, agora, cada fase, né, você vai se auto-percebendo. Mas depois que vai ficando mais adulta, a menstruação costuma diminuir. Então, às vezes é 4 dias, 5, tem mulher de 3 dias. Né? Então, não são 7 dias. A ideia é você ir se auto-percebendo mesmo. Sim, que legal. Então, na verdade, essa seria a fase em que eu começo a colocar para fora tudo que eu passei introspectando antes. Eu começo a mostrar para o mundo, eu começo a entrar em ação. Essa já seria considerada, isso já seria considerada uma fase de alta, então, né? Até porque tudo que existe hoje, né, teve que existir primeiro na mente de alguém, né? Então, essa também é uma relação de comunicação. Quando eu comunico algo que eu quero construir, eu chego no momento de colocar aquilo em ação, né? Uma coisa que a gente tinha conversado antes, e talvez o pessoal também esteja em dúvida, é assim, mas a minha não acontece junto com a lua, essas luas aí que você está falando. E agora? Eu acho que é o que a Tati está perguntando, mais ou menos, né? Então, agora, se a gente vai ver, estamos em lua cheia, né? Se for pela natureza mesmo, é uma lua linda, né? Esses dias está uma lua cheia bonita. Então, pode ser que alguma mulher aqui está na fase de lua cheia, que é a fase fértil, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas pode ser que não necessariamente, né? A gente vai estar conectada com a lua, né? É bom, muito bom quando a gente está justo nas mesmas fases, mas também se não está, não tem problema, né? Porque a alimentação que a gente tem, a influência da tecnologia, dos nossos ritmos e tal, é mais difícil você estar em uma conexão tão boa assim, tão alinhada com a natureza, né? Exatamente. E assim, é tão natural quanto, por exemplo, a gente colocar o pé na terra, né? Todo mundo sabe que colocar o pé na terra equaliza, né? A gente fica mais sereno. Então é a mesma coisa, quanto mais a gente se alinha aos processos biológicos, aos processos naturais, a gente também vai entrar nessa conexão. A gente vai estar mais ou menos andando ali junto com a natureza, né? Tem umas perguntas aqui, já que você acha que a gente vai respondendo ou seguimos com a... O que você acha? Que a menstruação começa a adiantar. Então, a ideia é essa, é contar seus dias, né? Porque às vezes, como eu falei, pode ser que um ciclo tem mulheres que menstruam cada 3 semanas, 21 dias. Está tudo bem, não tem problema, né?
É porque foi assim como que explicado para nós que o ciclo é cada 28 dias. Tanto é que quem toma anticoncepcional sabe que toma por 4 semanas, faz uma pausa, né? E volta a tomar e vai vir a menstruação. Então, assim, matematicamente, sim, mas é o que a gente está Uhum. falando aqui. Nós não somos Exato, né? matematicamente. Calculadora, A né? gente, calculadora a gente não é, então tá tudo bem, tá? Mesmo assim, se Uhum. achar que tá muito curto o período, né, é bom procurar uma ginecologista, lógico. Sim. No melhor dos casos, uma ginecologista com uma visão holística, né? Para o lado Uhum. da ginecologia natural, emocional, que vai te Sim. ajudar melhor nesse sentido. Sim. Uhum. Exato, que vai olhar para o todo, né? Não É, apenas para o remédio, ou não apenas, né? A Fer também falou aqui e sobre a idade que entra na menopausa. A gente não tem muito como prever isso, né? É muito particular mesmo, independente de com quantos anos a gente menstruou pela primeira vez, né? Isso vai ser muito embora particular. um detalhe interessante é que os óvulos, né? Uhum. A mulher tem todos os óvulos quando nasce. Eles estão Sim. ali. Então, é a diferença dos espermas dos homens, né? Então, os óvulos vão saindo, vão saindo. Quando acabarem, né, a menstruação vai chegar. Então, é Uhum. uma questão assim, fisiológica. Se acabaram os Sim. óvulos, né, acabou a menstruação. Uhum. Mais ou menos por aí. Exato. Tanto é que Exatamente. as dores são ancestrais, né? Perguntando a Leila. Uhum. Pode ser também, né? Justamente por essa questão dos óvulos, porque como os óvulos estão, né, na bebê, na menina que está na barriguinha da mãe, acaba que a gente traz, né, coisas também Uhum. de nossa mãe, da nossa avó, trazemos sim. Exato. Até porque teve um momento em que as três eram uma só, né? Quando a avó ficou grávida da mãe, né? A Sim. gente já, ela Já já estava tinha os óvulos que seriam um dia nós, né? é tão Então todos legal, já né? estavam lá dela. Então imagina, em um momento essas três mulheres se Aham, fundiram, né? Elas foram uma só. Então sim. realmente a gente não pode desconsiderar que existem dores É, das mulheres da família, né? A gente sim. tem como identificar quando são esses tipos de dores, claro, né, dentro de um atendimento, onde a pessoa vai poder olhar para a própria história e ver se ela está carregando isso. E não é só dor, né? A raiva Sim. também pode ser das mulheres da família. Então, tudo isso pode vir desse lugar. Esse tema, ele já daria uma outra live, né? Mais Sim. muitas horas de fala, então, de repente, em um outro momento, a gente aborda assim mais Queria só profundamente. responder aqui Claro. a Tati, né, que ela perguntou se fura as etapas, né, as fases. Geralmente não, Tati. O que acontece é que o ciclo às vezes é muito curto. Então as fases vão passando, são curtinhas, né, por assim dizer. Tanto que agora, vou continuar com a lua cheia, já emendando, que a lua Uhum. cheia não é um período de 7 dias. Que lua cheia, né, é nosso período fértil. Por isso se chama lua cheia, porque vocês viram a lua cheia como é bonita? Como ela está agora no céu esses dias. Eu vi várias fotos de pessoas postando a foto, né, da lua cheia e que a gente vê tão linda no celular, né? Não pega nada praticamente. Uhum. Mas só de olhar você se inspira a ver aquela lua, né? É o que acontece É. com a mulher. O período fértil da mulher dura 2, 3 dias, né? Que é o período da ovulação. Então não são 7 dias. Por isso que não dá para ser 7, 7, 7, entendeu? Não, Sim. não é assim, né? E então, como é o período fértil da mulher, é quando você se vê mais bonita. É a face que você se olha no espelho e você gosta de você. Que você se sente que você pode tudo nessa face, né? Então, se você Uhum. não colocou em prática o que queria na lua crescente, coloca na lua cheia. Porque vai ser quando você Sim. vai ter mais energia para colocar em prática, né? Uhum. E para identificar essa lua cheia, né? Geralmente tem um muco vaginal que indica que está ovulando, né? E por isso que a mulher tem mais energia, tem mais disposição, tem mais libido também nessa face, né? Porque os hormônios estão ali em cima, no ápice. Sim. Que legal. Que a gente tem um momento para extravasar toda a nossa energia, né, para criar algo. Então essa seria a fase que a gente cria, a gente se sente bem potente. Só que teve uma pessoa, não sei se foi a Ana que falou agora há pouco, que diz: quando eu acho que eu vou entrar na alta, eu volto para baixa.
Aí até seria uma questão de olhar como que estão os hormônios, né? Porque a gente foi feito para ter um momento de alta energia, um momento de baixa, depois retoma, depois baixa de novo. Então, se no momento que eu devia estar em alta energia está baixo, eu preciso também olhar para isso, né? Para equilibrar os hormônios. Às vezes um remédio pode estar interferindo nisso, né? Então, isso é bem importante que se olhe. Sim. A próxima, eu acho que deu o que falar aqui, é aquela história das mulheres da família, né, Jaque? Sim. Porque tem 2 comentários aqui, pelo menos que eu tô vendo, que diz assim, antes de menstruar, fico com raiva e triste. Imagino que é delas. A gente vai, pode ser, mas a gente já vai chegar nessa fase também do período, agora, logo. E esse daqui, O pessoal se alertou aqui na hora, né? Sim, Tati falou que ela tá junto com a Lua, né? Se eu não me engano. Perdi aqui a conversa. Então tá ótimo, Tati. Isso. E de ficar igual sua amiga também, sabe? Porque eu com a Grace, por exemplo, quando fomos preparar e a gente falando sobre isso, e tem qual Lua? E aí a gente percebeu que estávamos iguais. Eu com minha irmã, que mora a 3.000 quilômetros, né, de mim, a gente menstrua junta. E quando minha mãe menstruava, éramos 3 menstruando em casa juntas. Então, realmente, as mulheres se conectam, né? Sim. E é que nem conexão de irmão gêmeo, né? Que dizem que tem também bastante, né? Eu não tenho irmão gêmeo, mas imagino que seja bem forte, né? Vamos para a próxima fase, então, Jaque, porque aí sim vai ficar todo mundo doido. Essa rende. Que essa fase aí é a que mais nos demanda nos atendimentos, né? Sim. Que combina com aquela primeira lá, que é o fim e o início, né? Então, vamos para ela. A gente agora vai descer, né? Porque já estávamos em alta, né? Na crescente, na lua cheia, agora vamos descendo, né? O estrogênio começa a descer e a progesterona começa a subir, né? Com isso, a serotonina também desce, que a serotonina é considerada um dos hormônios da felicidade, né? Então, como ele está descendo, vem esse período, essa fase pré-menstrual ou lua minguante, né? Também conhecida como fase lútea, né? E TPM, conhecida, né? Muito famosa. Exatamente. Então, é quando já termina o período da ovulação, né? Passou completamente o período. E aí vem esse novo convite para uma conexão com nós mesmos, né? Para o nosso interior. Para a gente voltar a olhar para nós, né? Ver o que fizemos nas últimas semanas, né? Analisar tudo que foi vivido, né? E passar a perceber essas oscilações de humor, que algumas estavam falando aqui, como raiva, ficar chata, né? Ver isso, por quê? Aí vem o aspecto biológico, porque o que acontece? Esses incômodos, essas cólicas, enxaquecas e tal, tem um motivo, né? Então, passar a perceber o que foi que aconteceu, né? Nos últimos dias, ou como foram minhas faces. Eu tentei ser linear, né? Como você falava no início. Talvez não respeitei minhas faces, né? Então, pode ser que venha dores lombares, né? Cólica, enxaqueca, desconfortos. E tudo isso vai nos convidar a olhar para ver o que temos que evitar, o que fazer, como nos cuidar, como nos nutrir, né? É um convite para isso. Sim. É a fase que eu acho que a gente mais demora a aprender a lidar, né? Que a gente muitas vezes precisa da ajuda de outra pessoa. Esse diário, ele ajuda bastante, né? Esse que você sugeriu, porque a gente pode anotar as coisas que a gente comeu também, né? Porque às vezes a gente tá triste por causa do negócio que a gente comeu. E aí a gente acha que não sei o que, não sei o que. Não, às vezes foi só porque você comeu doce, aí elevou a taxa de açúcar, você ficou feliz, mas logo em seguida você já fica triste. Né? Porque não tem como alimentos inflamatórios, né? Tem alimentos que são altamente inflamatórios, como você falou, o açúcar, né? O leite e derivados também, para muitas mulheres, né? Causa inflamação. O trigo, né? O glúten. Então, é interessante olhar também para isso. Sim. Porque o nosso corpo vai estar sempre se comunicando, né? Então, nós entregamos algo para ele, ele vai comunicando de acordo com aquilo que foi dado. Tudo é comunicação, no fim das contas, né? As nossas células estão sempre se comunicando. E elas apresentam um resultado, né?
Bom, então eu falei que a gente ia fazer um link lá, né, da primeira fase que você falou para essa. Como que a gente costura tudo isso agora? Então aqui começa aquela fase de a gente se sentir, puxa, eu não gerei nada, né? Olha só, tá vindo a menstruação. O que que significa isso para mim? Não vou ter filho, né? O corpo entendeu isso, então vou ter que me livrar de umas coisas aqui. Não, talvez dê aquela tristeza, não estou produzindo nada na minha vida, cheguei e tenho que me deparar com essa verdade, né? Muitas coisas eu tenho que deixar ir, eu tenho que deixar chegar ao fim. E e a menstruação seria a continuação desse processo, né? Onde eu libero, então, aquilo que eu entendi que, biologicamente falando, não me serve mais, né? Eu deixo aquilo ali sair. Só que nesse momento, a mensagem que está sendo transmitida ali é que um ciclo está se encerrando. Então, a pergunta que eu quero fazer para o pessoal que está nos acompanhando aqui, para você que está nos acompanhando, você consegue deixar os seus ciclos terminarem? Você consegue começar um algo e terminar esse algo? E ok, tá tudo bem e a vida segue? Ou não, você é aquela pessoa que, não, eu preciso manter isso aberto, eu não posso abrir mão disso. Mesmo as coisas que não fazem mais sentido, você continua ali. E aí eu queria trazer exatamente isso, Ana. Uma sensação de improdutividade. É aquele caos, né, que a gente falou agora há pouco. É como quando a gente pega o computador e a gente abre uma janela, abre a outra, aí mas não quer fechar e abre uma outra para não perder o que já estava, e abre, e abre, e abre. Daqui a pouco tem tanta janela que o computador para. Dá tan, né? Aquele famoso barulhinho tan, e aquela tela azul, né? Então Parece é isso. engraçado, mas é melhor rir para não chorar, né? Exatamente. Ai, ai. É muito raro, né? É só no vizinho que acontece, né, Ana Paula? Mas assim, na verdade, tem exemplos muito sérios quanto a isso. E eu queria trazer aqui porque talvez alguma mulher aqui com a gente se conecte com isso. Por exemplo, quando um casamento chega ao fim, tá? Tristemente, alguns chegam ao fim. Se a mulher já está cada um vivendo por um lado, cada um numa casa, só que a mulher ela não aceita aquilo que esteja acontecendo aquilo ali. Aí ela não assina papel, ela não libera aquele homem, ela não. Ela quer estar naquela situação ali. Ou seja, ela não quer encerrar aquele ciclo. E aí fica aquela janela aberta ali. E lembremos que todas as janelas abertas vão consumir energia. Então, se eu estou com o ciclo aberto, se eu estou com a minha vida parada ali, porque a minha energia está se esvaindo ali, eu vou sentir raiva. Então, é mais um motivo para sentir raiva, é mais um motivo para sentir tristeza, é mais um motivo para sentir dor. Outra coisa que a gente pode ver assim que a gente está preso. Eu não me desfaço das roupas lá da minha adolescência. Lá anos 80, 90, né? Anos 70, minhas roupas, que eu era adolescente, eu gosto. Só que aquela fase ficou para trás. A gente não vai mais viver aquilo. E nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós não somos mais adolescentes. Então eu preciso encerrar esse ciclo. Uma mulher que casa, ela também encerra os ciclos de vida de solteira. E aí a gente percebe várias pessoas que querem continuar vivendo a vida de solteira mesmo casado. Então vê quantos problemas a gente consegue, né? A gente arrecada só por não querer ir lá e fechar um ciclo. Aí às vezes a gente tá lá na tal da TPM, né? Que ela recebeu esse nome nada atraente, né? Tá lá na TPM, aí tá com raiva de tudo, quer matar o marido, né? Tá lá preso em tudo, um monte de janelinha aberta, só que não sabe de onde está vindo. Como falou aqui André, né? Andressa que falou que briga com parceiro, né? Que nesse período, né? Fica assim,
como mais briguento, né? Com pessoas próximas, especialmente com quem a gente tem mais confiança, né? Acontece mesmo. Mas acontece por isso que a Graça está falando, né? Exato. A Andressa também perguntou aqui, ó, é legal tomar decisões durante a TPM? Então, TPM é um momento para dentro, viu? Então, se você decide, não coloca em prática. Eu Sim, diria isso, é um tempo para meditar, para você analisar, né? Essas duas fases que são embaixo não são momentos de você tomar assim, decisões, de você colocar em prática aquelas decisões. Você só vai ali trabalhando, trabalha dentro de você essas decisões. Quando você termina essas duas fases, você vai ter outra disposição para decidir. Exato. Até porque decisões de vida mesmo a gente não toma assim num período curto, né, de tempo. A gente normalmente vai analisar, a gente vai sentar, calcular o custo. Aí um momento a gente vai estar, né, de determinada forma, depois vai estar em outra. Então, assim, se eu for decidir, eu devo comer esse chocolate ou não, tudo bem, pode decidir na TPM. Mas eu vou casar ou não, daí já, né? Vou me divorciar, né? Exatamente, aí tem que ter mais cuidado. Eu achei muito engraçado que a Michelle falou que o meu não desce, ele despenca. Aí eu já imaginei um negócio. Mas tem mulheres que sim, que é assim mesmo, né? Sim, Muito fluxo. é verdade. É. É verdade. E aqui a Ana falando da TPM, Tô Pra Matar, né? Então, Ana, tem também outra maneira de enxergar a TPM, né? Que eu gosto muito, que é trocar, né? Por esse período, né? Pré-menstrual, por tempo para mim. TPM, Sim. tempo para mim. Então, quando a gente começa a ver assim a TPM, né? Que isso daria até para outra live, né? Mas só fazendo um parênteses, né? Quando eu vejo que a TPM é um tempo para mim, que eu respeito isso, tudo começa a mudar. Porque aí você vê que realmente precisa desse período, né? Como falamos, somos 4 mulheres. Então, se a gente respeita cada uma dessas mulheres dentro do nosso ciclo, né? Tudo fica mais fácil, mais leve, flui melhor. Sim, Essa é a é diferença, verdade. né? Faz sim. E sempre o nome que a gente dá para as coisas vai ter um efeito sobre nós, né? Por isso que eu disse, né? Ela recebeu um nome nada atraente, na verdade, né? Tensão, imagina, é uma tensão. Aí ela já vem com toda aquela carga, né? Agora você fala tempo para mim, já fica muito mais leve, né? Então é a Daria um forma como a curso. gente se relaciona, né? Desculpa, Gra, que aí daria um curso. Não. Leide, dá um curso mesmo. Isso aqui é uma aula praticamente, né? Que a gente trouxe. Mas sabe que é uma curiosidade, Gra, e para quem é brasileira aqui que está acompanhando, tem algumas que estão da Argentina ou do Chile, né? Mas quem é brasileira vai achar um pouquinho de surpresa nisso. Nem te contei, Gra. Mas eu fui descobrir a TPM no Brasil, sabia? Como eu falei, eu nunca tive cólicas, né? Para mim, o período menstrual nunca foi, assim, uma coisa ruim, né? Mas quando eu cheguei Sim. aqui, que as mulheres falavam de TPM, e eu ficava pensando, o que será a famosa TPM? Porque eu não sabia o que era, sinceramente. Por isso que no início eu falei assim, culturalmente a menstruação é vista de maneira negativa. Porque aqui Sim. no Brasil se vê de uma maneira muito negativa. A TPM é um horror, né? O marido às vezes fala, tá de TPM, né? Tipo, não quer nem saber, deixa ela. Então, Sim. é isso. Eu não sabia o que era TPM, mas não porque eu não tivesse, senão porque eu não tinha essa visão negativa, né? Que eu Sim. acho que se tem mais aqui. Então, é tão legal quando a gente consegue convidar as mulheres, né, a olhar diferente para esse período. Porque não é assim tão negativo como se vê. Pelo contrário, Exato. ele é super produtivo quando você consegue tirar proveito, né, disso. A Então, por vida isso, da vamos mulher, trocar, né? né? Isso. A vida da Vamos trocar mulher essa visão. só acontece quando esses 4 fases Sim, estão acontecendo também. Então, verdade. e aí depois que ela deixa de ter uma das fases, ela está vivendo um outro momento, onde ela vai ter naturalmente um pouco menos de energia, né? Tem a Keila que comentou também que usa um aplicativo, né? Que legal. Que Que disse, inclusive dá dicas ali do que fazer. tô, Estão sim, perguntando né? aí, Keila, qual é o aplicativo aí? Aí, ó.
Ah, depois passa aí, Keila. Passa aí. Coloca o nome. Água, outra coisa, né? Muito importante. Na menstruação, beber bastante água, porque a mulher perde água, perde líquido, né? Então, por isso que muitas vezes esses inchaços que vêm nesse período da TPM, né? É porque a mulher sabe que vai perder líquido e ela acumula. Ela acumula, sim. segura, né? Fala assim, não, eu vou perder, deixa que eu seguro. Se você não beber muita água, ele vai segurar mais ainda, porque sabe que você Sim, não bebe muito. exato. Então, às vezes, E às até vezes as a mulher vai cólicas... lá e faz o contrário, né? Ah, não, mas eu já tô retendo muito líquido, então eu vou tomar um pouco menos. E na verdade é tudo o contrário, né? Pois é. Então, às vezes, assim, só o fato de aumentar, né, a ingestão de água já alivia as cólicas também, né? Você disse já aqui que a gente leva um pouco mais de tempo ali para perceber, né? Como é Sim. que é o ciclo. Quanto tempo mais ou menos a gente leva para conhecer? Ah, o meu ciclo é assim. Então, eu recomendo 3 meses, mais ou menos, né? Se você vai começar agora, você que está ali nos acompanhando, se você fez as anotações, se não depois assistir de novo para saber, né, qual é cada ciclo, e vai fazendo isso por 3 meses para você se conhecer, porque nem todos os ciclos vão ser iguais. Um mês pode ser que você esteja a cada 28 dias. Eu fiquei, olha, uns 10 meses a cada 28 dias. Toda sexta-feira descia. Eu achei assim, o máximo ficar assim. Mas de repente meu ciclo mudou de um jeito que ficou assim, curtinho, depois se atrasou, né? Sim. Então, somos cíclicas, somos cíclicas. Pode ser que dure Exato. entre 24 e 32 dias, né? Às vezes até um pouquinho mais, tá tudo bem. A questão é você ir se auto-percebendo, observando, né? E fazer isso durante todo o ciclo, para você se conhecer melhor. Sim, exatamente. Sabe, outra coisa que eu estava pensando sobre as janelinhas que a gente mantém aberto e roubam a nossa energia, assim como o computador para, o nosso corpo também tem a tendência de parar quando ele está com tanto ciclo aberto. E aí, exato, aí o que acontece? Chega na TPM, eu tenho que me atirar na cama, eu tenho que... O corpo para, assim, ó, ele usa a dor, ele usa o que for para te parar. Então, isso acontece tanto na menstruação como em outras situações da nossa vida. Então, veja também se você não está com muita coisa aberta, né? E o seu corpo tá te avisando, eu vou te dar essa dor de cabeça aqui para você não conseguir fazer mais nada, né? A linguagem da doença tem muito isso, né? Então, temos que estar atentas. Que legal que a Andrea falou que ela também nunca sofreu com TPM. Ai, que legal, Andrea. Coisa boa. Que legal. Aqui, ó, a Andressa falou, sei quando tô de TPM, quando fico na defensiva e me armo até para dar um fora em alguém que vai me chatear. Pela dúvida, já que ficaram, né? Na dúvida, a gente já fica armado. Eita. Então, vamos fazer um resumo pro pessoal, para eles pegarem bem a pegada dessa live? Ou para quem entrou depois, né? Mas quem entrou depois, assiste de novo, porque tá bem interessante, viu? Os detalhes que a gente falou. Então, vamos falar assim, temos duas fases, né, que estão no ápice em alta, a gente vê, né, essa voltinha assim, que é quando a estrogênio tem alta, e são as fases da lua crescente e lua cheia. Então, são as fases da gente colocar em prática, de agir, né? Temos mais disposição. E depois temos as duas fases assim, né, que a gente pode chamar de baixa, que aí é a minguante, né, que é a pré-menstrual, e a fase menstrual. São as duas fases que são mais para dentro. Aí, no caso, o hormônio é a progesterona, que ela está em alta, né? E pede recolhimento. Então, quando a gente aprende a fazer o diário do ciclo, né? Isso só traz benefícios, tanto para a mulher, quanto para as pessoas que nos rodeiam. Porque quando você passa a se respeitar e entender melhor, os outros também conseguem se entender. E essas questões que surgem, né, que estávamos conversando, de ficar com raiva, ficar assim, chateada, ou brigando com todo mundo, às vezes até diminui, porque você passou a entender, né? Então todo mundo agradece.
viu? Se tem algum homem aqui, eu vi que entrou meu primo, o Ricardo, não sei se está compreendendo porque ele é do Chile, né? Mas até quem é homem, se tem algum homem assistindo, também ele agradece quando a mulher consegue estar conectada assim. E algo que eu queria, que eu preparei aqui, vou ler diretamente, né? Que viver ciclicamente significa conhecer a si mesma e suas próprias necessidades. Viver 100% de acordo com suas necessidades é relativamente improvável. Então, não quer dizer que com uma live dessa e que você anotando todinho vai estar 100%. Não, não é assim. Né? Temos que ser realistas, né? A questão é que conhecer cada versão de você, cada mulher que você é nessas fases, né? Direciona suas atitudes, suas escolhas, né? Com mais assertividade, com autoconfiança, né? Te prepara porque você pode, por exemplo, delegar coisas, né? De certa face, ou fazer algumas coisas, deixar para outro momento, né? De acordo com a fase que você está. E também se antecipar para a chegada do sangramento, dessas duas fases, né? Para baixo. Sim. Então, assim, só tem benefícios. Fazer esse diário, né? Exatamente. É muito bom. É bom mesmo. E quem não quiser ainda encarar o diário, vai no aplicativo que já é uma boa organização interna que você consegue fazer, né? E pouco a pouco você vai se alinhando mais com a natureza, né? Com as leis naturais aí da vida. Eu vou costurar, então, isso aqui com a comunicação, porque afinal a gente está falando de ciclos e comunicação, né? A gente falou sobre várias formas de comunicação já ao longo da live, mas vou fazer um resuminho também para a gente costurar. A primeira coisa, então, é a comunicação intrapessoal, que você precisa ter consigo mesmo, ou seja, eu preciso respeitar os meus limites, especialmente em fases de baixa energia. Eu preciso olhar para isso e ver que eu não vivo linearmente, né? Como a gente diz. Outra coisa, comunique para os seus, comunique para o seu marido, comunique para os seus filhos que você precisa talvez um pouco mais de ajuda nesse período, que você vai ficar um pouco mais introspectiva, que você vai ficar um pouco mais recolhida. Mas até para comunicar para os outros, a gente precisa conhecer a si mesmo. Então você vai precisar saber o que você precisa, porque às vezes eu preciso de uma coisa, a Jaque precisa de outra. Às vezes eu vou precisar de silêncio, a Jaque precisa só que o marido cozinhe para ela. E tá tudo bem. A gente tem que saber comunicar. O problema é quando a gente deixa as outras pessoas doidas e a gente não se comunica direito, né? E aí até tem a questão assim, às vezes eu não me conheço. Aí eu digo, eu não entendo, eu não gosto, eu não suporto a menstruação, eu não queria estar menstruando, mas o outro é obrigado a me entender. Então, tem que ter esse alinhamento interno. Eu tenho que me entender, isso é necessário, eu vou ter que passar por essa fase. Como eu posso tornar isso mais fácil para mim e para aqueles que estão convivendo comigo, né? E a gente falou sobre as questões das raivas, né, que às vezes não são nossas. Realmente, às vezes, é necessário um atendimento, né? Mas aproveite também uma live como essa, que foi numa profundidade, né, muito grande. Aproveite esse conteúdo para também alinhar suas informações internas. Mas fique sabendo que às vezes a tristeza, às vezes a raiva, às vezes a dor não é da sua biografia. É sim da sua história familiar. E não só da sua biografia pessoal, né? E também tem várias outras questões que a gente não pôde, obviamente, abordar aqui dentro da live, né? Mas se questões como essa que a gente trouxe hoje estão afligindo você, talvez seja um ótimo momento, né, para começar a olhar para isso. E eu queria dizer que, por mais que a gente tenha sofrimento nesse lugar, às vezes, né? Nada, nenhuma dor justifica que a gente trate o outro mal. Porque o outro não tem nada a ver com aquilo ali, né? Então, em qualquer situação da vida, a minha dor não justifica que eu trate o outro mal. Acho que a gente, saindo daqui com isso, a gente pode ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais em paz, né? E chegamos ao fim, né? Essa reflexão, né? Porque às vezes algumas mulheres, né, falam assim, ele tem que me entender e
ele entende, né? Uhum. Alguém entende que eu tô na TPM, eu tô menstruada, mas na verdade o Exato. outro não tem por que entender, né? Uhum. A gente tem que Exatamente. entender primeiro, né? Uhum. Eu queria convidar aqui a pessoal, se gostou, né? Se vocês querem tirar um print, marcar a gente, colocar um hashtag, né? Diário do Ciclo, pode ser, porque eu acho que foi um conteúdo bem legal, né? E que outras Sim, mulheres sim. também podem se É beneficiar, né? verdade, é verdade. Vamos sorrir, então, pro pessoal fazer o print, pra gente não sair toda assim torta, É, né, Jaque? Então, vamos parar um segundinho, dar um sorrisão e dar o seu print aí. Feito! Vamos só ler os últimos comentários aqui do sim. pessoal. A Miriam aqui falou pra gente: que aula, meninas. Sobre liberar, me lembro quando eu fiz um exercício sistêmico e desceu pra mim. Foi lindo sentir essa conexão com a minha mãe. É muito forte, é muito forte. Você Nossa mãe, teve nossa dentro avó, dela, né? Que a né? gente falou. Exatamente, Sim. exatamente. Emocional manda no corpo todo mesmo. Tudo que a gente for olhar no corpo que está acontecendo, ele teve um início emocional, né? Normalmente é assim que funciona. Andressa, olha aí o marido da Andressa. Tá Super ligado? entende. Que legal, né? Tão bom quando a gente tem um companheiro, né? Que Sim. consegue compreender. Mas também vocês podem comunicar para eles, né? Aí entra a Uhum. comunicação, né? Exato. Pessoal, gostou aqui? Foi um Obrigada, prazer fazer Tati. essa live com você, já que foi muito gostoso esse bate-papo, né? O pessoal interagiu tanto também e para mim foi um privilégio mesmo, foi uma alegria. Tanto poder te Eu gostei conhecer, muito. né, durante a pandemia, durante os Sim, nossos estudos aí de tantas coisas do corpo físico, mas também do nosso emocional. Foi uma das alegrias da pandemia, essa possibilidade de te conhecer e de te ter aqui essa noite. Foi muito, muito bom mesmo. Muito obrigada. também, Anne. Agradeço a todos aí que nos acompanharam. Foi muito legal. Que bom, coisa boa. Obrigada, viu, pessoal? Uma ótima Boa noite para noite. vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só procurar a gente lá no direct. A Sim, gente também está à disposição para ajudar vocês por lá, tá bem? tá sim. Beijo, boa Tchau, noite. tchau. Beijão, tchau, tchau.